Olá a todos! Essa aula tem o objetivo de explicar melhor para vocês o motivo de nós retirarmos alimentos inflamatórios, como foi visto na aula de preparação e alimentação anti-inflamatória. Então, essa aula, prestem bastante atenção que vocês vão entender o princípio por trás de retirar alimentos que contenham glúten, caseína e gorduras inflamatórias, ok? Então, vamos pelo primeiro. O primeiro slide aqui está mostrando o que é o glúten, que muitas pessoas ouvem falar, né? E não sabem o que é propriamente, para que ele serve e onde ele está. E por vezes acaba não conseguindo ter sucesso na sua estratégia nutricional, na sua dieta, por causa disso. Então, eu vou explicar em linhas gerais o que é o glúten. O glúten é uma proteína composta por duas partes, gliadina e glutenina. Juntas, elas formam essa rede viscoelástica, como vocês estão vendo ali, ó, uma cola. O glúten está presente no trigo, no centeio e na cevada. Tá? Portanto, pão integral significa pão com glúten, e bastante glúten. Tá? O pão integral, ele só tem mais casca, fibra do grão. Porém, ele não é de nenhuma forma o pão mais saudável do mundo. Que isso já fique bem claro. Tá? Para que serve o glúten na indústria ou, né, nas preparações? Por causa dessa rede viscoelástica, tipo uma cola, ele retém os gases da fermentação química ou da fermentação natural, né? Pão caseiro, pão industrial, todos precisam que expanda a massa com o calor e depois aquela rede ela não desce, ela segura alto a massa de forma que fique o fofinho que a gente gosta, né? E a concentração desse glúten nas farinhas de trigo atuais são de 10 gramas de proteína para 100 gramas de farinha de trigo. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada mais aprofundada de por que o trigo hoje em dia está causando tantos malefícios no intestino das pessoas, comprem o livro Barriga de Trigo. É um livro grossinho que conta todo o histórico da transformação genética que o trigo passou para alcançar a nossa sociedade hoje em dia, de forma a suprir com alimentos um grande número, né, da população mundial. Ele foi geneticamente transformado para ser mais baixo na colheita. Antes era um trigo longo, com mais carboidrato e bem menos glúten. E hoje ele é um trigo anão, um trigo mais robusto, forte, que é para ter rendimento maior na produção de muitos alimentos, tá? Então, ali onde é que ele está presente? É em todos os panificáveis, né? E também na cerveja. O que acontece agora com o glúten quando ingerido por seres humanos? Ali nessa figura é uma representação das nossas células intestinais. Aquele vermelho embaixo são os vasos sanguíneos que estão bem coladinhos com o nosso tubo, né, intestinal, de uma maneira bem simplificada. Bom, no nosso tubo intestinal, então, no nosso intestino, esse aí principalmente é o cólon, é o intestino grosso. Ele é composto por muitas células no formato de pezinhos, tá? Que tem esses dedinhos em cima. Por que ele é assim? Para ter uma área de absorção de nutrientes maior. Ele não é um tubo liso e reto. Ele é cheio de voltas, como se fosse uma sanfona de aspirador, sabe? Um tubo de aspirador maleável. Assim é a visão dele a olho nu. Mas no microscópio ainda se vê mais vilosidades. Essas vilosidades são importantíssimas para que tenha maior absorção de nutrientes, tá? Então, o que acontece? Na parte do lado esquerdo, percebam que as células estão bem juntinhas uma das outras. São as junções apertadas, ou em inglês, tight junctions. Elas são apertadas porque elas têm ligações entre elas de células que deixam elas juntinhas, mas a ponto de
permeabilizar, de ser permeável a sódio, água, algumas vitaminas passam, ela é permeável, ou seja, ela não é uma barreira completa, que nem a nossa pele. A nossa pele não vaza sangue para fora, não vaza nada. Porém, se eu colocar um creme, água com cloro, tudo isso vai migrar, porque a nossa pele é permeável a algumas coisas e impermeável a outras. O intestino da mesma forma. O que acontece? O nosso intestino ele é impermeável para muitas toxinas, bactérias que os nossas fezes conseguem carregar para fora. Porém, quando o nosso intestino está irritado, inflamado pela presença de glúten, também de caseína, que eu vou falar mais adiante, essa barreira intestinal começa a ser aberta. E olha ali as flechinhas laranja, o que está passando ali? Fragmentos de glúten, porque o glúten ele não é uma proteína de fácil digestão, ele não é digerível, ele irrita muito a mucosa intestinal, fazendo força para que essas células se separem, tá? Se separando, passa ali essa proteína, o glúten, que se torna um invasor na nossa corrente sanguínea. Entra também toxinas, sujeira do nosso próprio metabolismo, de células velhas, mortas, vírus, tudo que o corpo dá conta, digamos assim, de expulsar naturalmente através do nosso ácido estomacal, enzimas, bactérias intestinais que ajudam a fazer essa faxina. Quando o nosso intestino está aberto, bom, a palavra já, né, demonstra que essa sujeira entra na corrente sanguínea, causando problemas de doenças autoimunes, inflamações, pólipos, doença de Crohn, várias doenças intestinais, existem muitas que eu vou mostrar depois para vocês nas próximas aulas. Então, existem 3 problemas com o glúten. A doença celíaca, que é a primeira doença mesmo, ela é autoimune, ela é irreversível, não tem cura. A pessoa precisa excluir 100% vestígios, pó de glúten, inclusive, tá? Mas antes de chegar nesse nível, o corpo dá outros sinais, que é de baixo para cima, a síndrome do intestino irritável e a sensibilidade ao glúten. Então, a primeira fase, na verdade, é a síndrome do intestino irritável. São aquelas pessoas que comem pão, massa, biscoito e se sentem inchadas, se sentem com gases, sentem uma certa náusea, dor de cabeça. Tudo isso são sinais de que o corpo não está conseguindo mais aguentar essa quantidade de glúten no seu organismo, tá? Prejudica o revestimento intestinal e causando inflamações. As primeiras coisas que começam a acontecer são a formação de pólipos e outros tipos de inflamação. Ainda não se sabe ao certo o que causa pólipo e o que causa divertículos, que são buracos no intestino. Tem muita carga genética também, muito assim, a mãe teve, o pai teve, é de família, mas sabe-se também que o hábito familiar agrega, né, essa continuidade genética. Uma vez que você para o hábito familiar alimentar de inflamar o seu intestino, a epigenética, ou seja, uma nova genética, é formada a partir do seu novo estilo de vida. Tá? O número 2, sensibilidade ao glúten. Claro, do 3 para o 2, é difícil graduar qual o estágio que a pessoa está, mas dá oscilações entre diarreia, constipação, até dor nas articulações, fibromialgia, todos esses sintomas que o corpo dá. Muitas vezes a medicina quer buscar em marcadores sanguíneos, fazer exame de sangue, fazer uma ecografia, exame de imagem, e de sangue não detecta essas coisas. Então, é o autoconhecimento através da inserção e exclusão de um alimento que nós conseguimos tratar o paciente. Ó, aqui explicando melhor para vocês o que é a sensibilidade ao glúten ainda não celíaca, tá? Se refere a indivíduos que relatam sintomas digestivos ou
e ou extraintestinais, os quais desaparecem quando o trigo é eliminado da dieta. Lembrando que é trigo, centeio e cevada, tá? Esses indivíduos apresentam recidiva, ou seja, retoma os sintomas quando o trigo é reintroduzido. Não apresentam atrofia vilositária, ou seja, ainda não atrofiou aqueles dedinhos, tá? E nem o próprio intestino grosso, ele tem aquelas voltinhas assim, que eu falei de aspirador de pó, até aquelas vilosidades também fica retificado com o abuso do glúten, tá? E lembrando que muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu compro às vezes coisa com aveia, né? Porque a aveia não tem glúten. Porém, o moinho que tritura a aveia também tritura grãos de trigo. Então, há uma contaminação cruzada pelos utensílios. Então, existe sim aveia sem glúten, porém ela é fabricada somente em lugares limpos, né, de glúten, e a aveia que, para pessoas que ainda não estão nesse grau de sofisticação, né, ou de necessidade, então tem a aveia que pode estar um pouquinho contaminada e a aveia que é certificada sem glúten. Então, retomando, a aveia como planta não tem glúten, e sim a sua produção que se contamina com esses outros cereais, tá? Então, preste atenção, se você tem dor abdominal, fica aquela bolota dura, assim, que não consegue ir no banheiro, flatulência, né, com cheiro ruim, confusão mental, cansaço, dores musculares e nas articulações, dermatite, depressão e anemia. Eu não estou dizendo que todas esses quadros são somente pelo glúten, não, eles são potencializados, é mais um gatilho para que isso ocorra, tá? Agora eu vou falar sobre o próximo alimento, que é o leite e os derivados, né, os laticínios, porque eu vou falar da caseína, que também é a parte proteica do leite. O que causa alergia, o que desencadeia alergia é a proteína do trigo e a proteína do leite, tá? Vamos falar sobre isso agora. Fazendo aqui uma esquematização da diferença na qualidade das proteínas do leite humano e do leite de vaca, para vocês, né, terem esse paralelo. O leite humano, ele na composição ali, os dois pega 100%, 100 ml, vamos dizer, tá? Do leite humano e do leite de vaca. Percebam que o leite de vaca tem 80% de caseína, tá? E ali na parte amarelinha é 20% de proteínas do soro do leite de vaca. Então, temos dois tipos de proteína no leite de vaca e no humano também. No vaca, caseína, que é aquilo usado para fazer queijo, aquela coisa dura do queijo, é a caseína em bloco, né? Com gordura junto, né? Mas aquilo ali é a caseína, certo? E quando se faz queijo, quem conhece a fabricação de queijo, enche de litros e litros de leite, coagula toda aquela massa do queijo, a caseína, e aquela água que sobra é o soro do leite. Com o soro, tem ali duas proteínas que são desidratadas, secadas, para fazer whey. O whey protein vem do soro do leite, ou seja, ele não é contaminado com a caseína, tá? A caseína é uma proteína super difícil de digerir, principalmente porque o leite de vaca é para bezerro. O rumen, o omaso, o abomaso, todos os 4 estômagos bovino, ele consegue lidar com a digestão da proteína. Já um estômago humano, e mais ainda um estômago de bebê, ele não consegue lidar com essa quantidade de proteína, por isso que o leite materno tem somente 30% de caseína, o que torna mais fácil a digestão, além do fato que o leite materno tem muitas proteínas anti-infecciosas, que como se fosse vacina natural para o bebê ter imunidade que vem da mãe pro bebê. Então, dito isso, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa que as pessoas confundem. Mas aí eu tomo leite sem lactose.
Eu não falei de lactose até agora, né? Falei de caseína. Lactose não causa alergia, tá? Causa uma intolerância, o que é diferente. A lactose é o açúcar do leite, é o que dá aquele gostinho levemente doce em ambos os leites, né? De mulher e de vaca. Então, a lactose não é problema, a não ser para as pessoas que não têm uma enzima que digira a lactose, que é a enzima se chama lactase. Tudo que acaba com ase é enzima e ose é açúcar. Por exemplo, ó, lactose, lactase, frutose, frutase, né? Existe também proteínas da carne, a enzima que digere é a peptidase, deixa eu ver, quimiotripsina, tem vários nomes de enzimas que digerem coisas que engolimos, mas a parte do açúcar é assim, quem não tem lactase, a enzima lactase, tem pessoas intolerantes, dá muito estufamento por causa deste motivo ali, ó. Quando a lactase vem, ela separa a lactose em outros dois açúcares, que é a glicose e a galactose. Porque o açúcar do leite, ele é um disacarídeo. O nosso organismo entende glicose. Nosso organismo entende glicose para colocar dentro da célula. Ninguém coloca lactose, o açúcar do leite, dentro da célula, não. Tem que ser partido em pedaços menores. Quando não existe essa enzima, o que acontece? Começa a gerar um estufamento, porque daí as bactérias vão tentar fazer aquilo que a enzima deveria fazer, mas não tinha. Nós vamos perdendo a capacidade de produzir enzima lactase ao longo da fase adulta, porque, via de regra, nós não deveríamos consumir laticínios, nem da nossa mãe, né? E nem de vaca. Por isso que nós, naturalmente, nós começamos a perder essa capacidade de digestão. Isso varia muito de uma pessoa para outra, tá? Mas então, quando não temos a digestão enzimática natural, as bactérias do nosso trato intestinal tentam demolir aquele bloco. E aí começa as alças intestinais a se estufar. E aí é daí, gente, que vem os gases. Gases, principalmente gases que dão dor e gases fedidos, eles vêm de alimentos que nós não conseguimos digerir. Isso não acontece só com o leite, tá? Pode acontecer até com feijão, né, com o glúten, como eu já falei, pode acontecer com repolho, pode acontecer com várias coisas que dão muito estufamento, ou é porque houve muita quantidade de fibra e o organismo não deu conta de processar, ou porque não houve enzimas, né? Ou porque está com uma superprodução bacteriana, que se chama SIBO, no nosso intestino. Ou seja, uma nutricionista precisa fazer uma anamnese, uma análise muito grande quando um paciente vem com alguma queixa. São muitas perguntas para montar o quebra-cabeça de autoconhecimento, né? E do próprio paciente entender, eu misturei isso com isso, eu comi muito disso, né? Então, para isso que serve uma consulta individual, que é para saber exatamente qual o problema, a causa, a origem que está por trás da sua queixa. Tá? Então, aqui novamente, eu queria dizer que vocês sabiam que 70% dos brasileiros adultos, digamos assim, depois dos 35 e 40 anos, é a faixa que mais começa a aparecer. Não consigo mais tomar leite, não gosto mais de leite, a pessoa tira o leite em primeiro lugar, né? E depois vai ficando intolerante a traços e mais traços de leite. Por exemplo, bebida láctea, que não é fermentada. Lembrando que quando o leite ele é fermentado, aí já é um pouquinho melhor, porque a fermentação os fermentos, né, que vai no iogurte, eles já quebram a caseína, deixam mais abrandada as proteínas do leite e consomem o açúcar do leite para transformar em ácido lático, que é por isso que dá aquele gostinho azedinho.
Então, o fermentado do leite, como kefir ou iogurte, para pessoas que não estão, né, num estágio avançado de desconforto, já é bem melhor, tá? Aqui gostaria de mostrar como se demonstra isso na prática. Duas coisas. A intolerância à lactose, que é o açúcar, e a intolerância não, a alergia à proteína do leite de vaca. Lembra que eu falei? O leite tem a gordura também, mas a gordura do leite não faz mal, tá? Uma gordura boa. O problema com o açúcar do leite acomete mais adultos e idosos do que crianças. É a falta da enzima lactase, que digere a lactose em pedaços menores. Tá? Acomete mais asiáticos e afrodescendentes. Por quê? Os asiáticos, via de regra, né, a alimentação original deles não contém laticínios. Os asiáticos não têm na sua culinária coisas com laticínios. Então, viram que a genética deles se adaptou para o tipo de alimentação. Os afrodescendentes também não. São culturas que usam muito mais tubérculos, cereais, frutas, né, legumes, carnes. Então, essa coisa do laticínio é muito mais do europeu e do americano. Então, essas pessoas hoje em dia ainda trazem a carga genética e muitos deles ainda sofrem com isso porque ainda não mudaram a sua epigenética, né? E os sintomas são mais leves e imediatos. É assim, ó, 20 minutos depois de consumir, já sente gases, dor de barriga, enjoo, vômito e ou diarreia, tá? Uma criança só vai ter isso se nascer sem a enzima lactase disponível. Aí se faz exame, tem como descobrir. Já crianças que têm essa alergia à proteína do leite de vaca, é uma reação do sistema imunológico. Lembra lá as mãozinhas, as células que se separam? A caseína passa como um agente, um agente agressor, como se fosse realmente um invasor que o corpo começa a atacar aquela proteína que ele não conhece. E atacando essa proteína que ele não conhece, ele acaba lesando outros órgãos do nosso corpo. Pode atacar a tireoide, pode atacar a pele, pode atacar outros lugares, causando uma reação imunológica. E aí os sintomas são bem mais graves e não são passageiros, como no caso ali do adulto, tá? Otite, bronquite, erupções cutâneas, como essas brotoejas que muitas vezes a mãe pensa que é do calor ou é de algum produtinho, um cremezinho, um sabonete, compra outros sabonetes e faz manipulação de fórmulas. Gente, não é isso. Primeira coisa, testem se o seu bebê é intolerante. Intolerante não, é alérgico. Alergia é muito maior do que intolerância. Tá? Desculpa que às vezes eu erro o termo. A intolerância eu não tolerei por aquele momento. Depois de um momento passou, vida que segue. A alergia, essas coisas ali, otite, bronquite, elas permanecem. Não é uma coisa que dá 20 minutos depois de tomar e de noite, no outro dia passa. Não, não passa. Até óbito por choque anafilático. E como cuidar disso? A mãe em amamentação deve ter uma dieta isenta total de tudo que tem leite de vaca. Vou comer um congelado, vai ter um molho branco, não dá. Vai ter uma preparação forneada que foi leite, não dá. Leite em pó também não. Iogurte também não. Nada que tenha leite, nem os fermentados. Tá? Então, cuidem bem esse tipo de coisa. Agora, dito o problema, como que se substitui esse leite de vaca, então, tanto para crianças quanto para adultos? Seja pelo problema da lactose, seja pelo problema da caseína. Vou mostrar aqui vários exemplos industriais e também um leite que dá para fazer em casa. A verdade é fazer todos esses em casa, só que demanda bastante tempo, né? Então, para facilitar, eu coloquei aqui para vocês muitas marcas, para vocês começarem a se ligar nisso, né? No mercado, dá para comprar na internet. Leite de amêndoas, leite de coco, leite de aveia, leite de arroz,
leite de inhame caseiro, leite de castanha. Esse Nice Milk é um pote, tá? Que vem uma pasta bem concentrada de castanha. A ideia dessa empresa é que você use um dosador dessa pasta e bata com bastante água no liquidificador, a fim de ter um leite de castanha né, fluido, líquido, para deixar ali 2 litros na geladeira e depois repreparar a partir da massa base. Eles fazem isso tanto com aveia como com castanha. É uma boa estratégia para você que vai fazer essa transição e vai descobrir qual é o leite que mais agradou a família, né? Agradou a você, ou enfim. Tem o leite ali dessa marca Vida Veg, que tem de aveia, tem de vários outros sabores. Hoje em dia, graças a Deus, temos muitas marcas para nos dar opções. Aqui, ó, outras opções. O leite de soja, como esse Ades, eu particularmente eu gosto muito, é o que eu tomo. Com a etiquetinha azulzinha, ele é adoçado com sucralose, e o do lado ele é natural, adoçado com açúcar normal, tá? Ele é bem viscoso, ele é bem grosso. Eu não tomo ele assim purão. Geralmente eu diluo com café passado ou com água quente, porque ele realmente ele é bem viscoso, então ele rende e não precisa daí nem adoçar, porque põe o café passado ou põe um café solúvel, um cacau, né? Já dá uma corzinha leitosinha e rende, né? Leite de coco também dá para a gente utilizar, dá para fazer uma mistura desses em casa. Eu geralmente uso leite de soja com o leite de coco, em proporções que eu me agrado, né? Então, às vezes eu deixo uma garrafinha pronta, assim, dos dois na geladeira e vou só colocando aquele chorinho, assim, no meu leite, no meu café passado. Essa é a maneira como eu uso. Também tem essa marca, a tal da castanha, que tem leite de castanha, de aveia, de amêndoa. Eles têm várias misturas também, tipo leite de caju, castanha de caju com coco. Tem essa marca Silk, marca Nuts. Tá cheio no mercado. Percebam qual que vocês vão se adaptar mais, ver o valor, porque não são leites baratos. O leite mais barato que tem é o de soja. Hoje é dia 13 de janeiro de 2024. Eu consigo comprar na minha cidade, né, em Porto Alegre, por R$ 7,30, mais ou menos, no atacado. Tá? E agora, para quem é mais raiz mesmo, né, e gosta de fazer tudo em casa, por muito tempo eu fiz esse leite de inhame. Né? Não é um tubérculo muito fácil de achar no Rio Grande do Sul, ele geralmente vem mais lá de São Paulo, né? Mas aqui se encontra e às vezes eu faço esse leite de inhame porque ele é um ótimo alimento para a saúde, com benefícios que incluem o fortalecimento do sistema imunológico, limpeza das impurezas do sangue, ou seja, ele é depurativo, e o controle da pressão arterial. O inhame é muito rico, ele dá para fazer o leite, ele dá para fazer uma pasta, tipo um purezinho, ele dá para fazer requeijão, dá para fazer, né, chips desidratado, como se fosse uma batata doce. Então, ele é muito versátil. Ele é rico em vitaminas do complexo B, vitaminas A, vitamina C, fibras solúveis, fósforo, ferro, cálcio, potássio. Tem um baixo índice glicêmico, ele não dá aquele pico como uma batata inglesa, ou como um aipim, ou como um milho. E ele é de lenta absorção, tá? Ele é muito útil, dá para ser usado. Ele não tem um sabor característico, ele é bem neutrão, ele é branquinho, ele se adapta bem, por exemplo, o leite de inhame, ele não tem gordura. Mas eu gosto de um leitinho que tem um pouquinho mais de gordurinha, coloca leite de coco junto, se for fazer em casa, tá? Eu vou deixar a receita para vocês no nosso e-book, tá? Ele é indicado para pessoas com artrite, artrose, reumatismos. Isso porque a diosgenina, presente no inhame, possui atividade anti-inflamatória. Ou seja, ele tem um princípio ativo ali que possui uma atividade anti-inflamatória. Tá? Ele também regula os hormônios, é um fito-hormônio, assim como a soja, né? Também tem os seus fito-hormônios.
A inhame também ameniza os efeitos causados no período do climatério, alivia TPM, ondas de calor da menopausa, enxaquecas, alteração de humor e sono desregulado. Melhora também o fluxo intestinal, porque as fibras presentes no inhame auxiliam na prevenção da constipação, promovendo também saciedade e auxiliando no processo de emagrecimento. Então, usem ele de qualquer maneira, seja líquido. Quando a gente faz o leite de inhame, já dando um spoiler aqui, ó, precisa coar ele num saquinho de voal, espremer aquela pasta, aquela papa que vai sair do liquidificador, do inhame triturado, aquele líquidozinho fica o leite. E dentro do saquinho de voal fica o creme do inhame. Ele pode ser incorporado em sopas, para engrossar molhos, pode ser usado como um requeijãozinho, coloca um sal, um temperinho, uma pastinha. Assim como tem a pasta do grão de bico, dá para fazer a pasta do inhame. E dá para congelar ele em cubos cozidos ou a própria pasta. Então, assim, ó, não, se aproveita tudo, menos a casca dele, né? Então, dito isso, agora falamos do glúten, que está, resumindo, trigo, centeio e cevada. Falamos do leite do laticínios, falamos do leite dos laticínios em relação à lactose, a intolerância passageira para adultos e a alergia para principalmente crianças, mas também existem adultos que possuem essa alergia. Agora vamos falar das gorduras, do bem e do mal, que temos que fazer uma boa diferenciação, né? Olha só essa esquematização. Aquele tubinho ali é o vaso, ou a artéria, as veias sanguíneas, onde essa gordura fica transitando. Então, vocês já devem ter ouvido falar do LDL e do HDL. Agora vamos conceituá-lo. Em primeiro lugar, vocês sabem onde estão as gorduras ruins? Primeira categoria que eu preciso sentar o sarrafo aqui, como se diz, são as gorduras trans. As gorduras trans, elas não são alimentos reconhecidos pelo nosso organismo. Não é uma gordura que vem da natureza, não vem de Deus, então o organismo também luta com mais esse tipo de ingrediente, tá? Ela é formada num processo químico do óleo líquido, da soja, geralmente é da soja, que é a semente mais abundante, mais barata, né? Vai do líquido para o sólido através de um processo chamado hidrogenação. Por isso que é gordura vegetal hidrogenada. Porque na natureza, o vegetal, ele dá óleo, ele é líquido. Quem dá a gordura é o animal. Então, gordura vegetal parece uma coisa que não combina, porque não existe gordura sólida no reino vegetal, a não ser a de coco e a gordura de palma, tá? Mas falando então desse processo que transforma óleo de soja em gordura trans, né, hidrogenada, onde está presente essas gorduras? Todos os panificáveis industriais usam, porque é uma gordura barata e ela não rancifica, não estraga, ela é branca, ela não tem propriedade nutricional nenhuma. Então, sorvete, salgadinho, batata frita, pré-frita, aquelas congeladas, salgadinho de pacote, também aquelas sopas em pacote, todo aquele farelinho embaixo, com cheirinho de tempero, é gordura hidrogenada. Pizzas, essas massas, tipo pizza, essas pizzas, né, congeladas e, enfim, essas pizzas que não são artesanais. Bolacha recheada, bolacha creme cracker, água e sal, os pacotes de supermercado, pacotes de coisas que tem farinha de trigo, vai bastante gordura hidrogenada. Também creme culinário, prestem atenção que existe o creme de leite e o creme culinário. Tá? O creme culinário é uma prostituição do creme de leite, já que a gordura do leite é muito mais nobre, é mais cara. Eles começaram a fazer um produto, né, de quinta categoria chamado creme culinário,
que é misturado creme de leite com gordura hidrogenada, fazem uma emulsão e usam muito em restaurantes. Todo estrogonofe, molho branco, todas essas coisas cremosas em restaurante não é creme de leite puro, é sempre creme culinário, porque visa o lucro, né, do restaurante. Então, mais uma diquinha que eu dou, não pensem que comer em restaurante é uma coisa maravilhosa. Vai um restaurante caro, não importa se ele é caro, se ele é barato, tá? Ele vai usar ingredientes de menor qualidade para baratear o custo da refeição. Por isso que esse curso visa a autonomia culinária, o conhecimento dos ingredientes, para que você finalmente possa se curar das doenças que carrega, sendo a primeira de todas a obesidade, que faz uma cascata de problemas junto com ela, tá? Ah, falando também aqui, aquelas miojo, aquelas massinhas miojo, né? Ela é pré-frita na gordura hidrogenada para que quando coloque na água quente, ela amoleça rapidinho, porque ela já passou por um processo térmico, que é a fritura da massa, tá? Agora vamos para as gorduras boas, que não tem nada a ver com essas que eu falei. Elas, apesar de terem as mesmas calorias, tanto a gordura trans, ela tem 9 calorias por grama, a gordura boa também tem 9 calorias por grama, tá? Só que essas gorduras o corpo reconhece e usa para compor hormônios esteroidais, como testosterona, todos os hormônios femininos das nossas gônadas, dos ovários, os hormônios masculinos também, e muitos outros são a base de gordura, de colesterol, que vem da gordura boa. A gordura boa também absorve vitaminas A, D, E e K. São as únicas 4 vitaminas que precisam de gorduras boas para serem distribuídas e reservadas em tecidos de reserva, né, como fígado, enfim. Também são ricas em antioxidantes, que é a própria vitamina E, é um antioxidante, selênio, rica em ômega 3, 6 e 9, dependendo da fonte. Então, ali eu coloquei onde estão essas gorduras. E em todas as sementes oleaginosas, que tem óleo, castanha, amêndoa, nozes, pistache, avelã, todas essas coisinhas, linhaça, chia, abacate, salmão, azeite de oliva, cacau, né, acima de 60%, 70%, em barra ou em pó, amendoim. Também temos a extração deles em óleo vegetal, prensado a frio, engarrafado e lacrado em vidro escuro, porque essa ômega 3, 6 e 9, sendo que o ômega 3 é o mais importante, que eu vou falar no próximo slide, eles precisam estar protegidos da luz, porque a luz rancifica, a luz faz quebrar essas cadeias do ômega. Então, todo óleo bom que se presta tem que estar em uma garrafa escura. Também quero dizer que tem uma marca chamada Pazzi, que produz vários tipos de óleos prensado a frio, assim como um azeite de oliva bom, é o extra virgem, ele é prensado a frio, porque o calor também estraga essas ligações importantes. Então, essa marca Pazzi, ela tem óleo de semente de abóbora, de cártamo, de girassol, de abacate, de gergelim, de prímula e de linhaça dourada. Eles não são óleos extraídos com solvente, como o óleo, o óleo do milho, da canola, do arroz, da soja. Eles passam por uma extração por solvente químico. Depois ele é retirado, ele é clarificado. Faz muito processo industrial que mata, digamos assim, o benefício. Já esses óleos é simplesmente prensado a frio, sem resíduo nenhum de poluente industrial. Por isso, eles são considerados remédio na cozinha. São óleos um pouco mais caros, né? Em relação a um azeite de oliva, esses da marca Pazzi, eles são 250 gramas e custam o mesmo valor de um de 500 ml de azeite andorinha. Eu não estou fazendo apologia à marca, estou dizendo que eu desconheço outra marca que faz tantos óleos vegetais prensados a frio como essa marca Pazzi.
E o azeite de oliva extra virgem, o que vocês têm que cuidar na rotulagem? É mais a rotulagem do que a marca, tá? Que ele seja um azeite novo, nunca peguem o que está perto da validade, porque daí quer dizer que ele já teve tempo para se degradar, mesmo com a garrafa escura. Um óleo novo sempre vai ser melhor do que um óleo mais velho, de mais de ano, né? Segundo lugar, a acidez dele ser mais baixa. E também, de preferência, comprem os azeites de oliva que tenham notas picual. Anotem esse nome, vou deixar escrito aqui embaixo. Picual, que são mais picantes. Quanto mais amargo e picante for um azeite de oliva extra virgem, mais benefícios para a saúde vai ter. Geralmente a gente não está acostumada com esse tipo de sabor, vai achar meio assim, né, amarguinho, mas esse amargo traz consigo todos aqueles benefícios anti-inflamatórios, maravilha, sabe? Testem, porque nós estamos acostumados a um azeite. Eu sempre que eu já fiz parte de um painel de sensorial de azeites, e no início foi bem chocante para mim gostar desse tipo de azeite, porque a gente está acostumado com os mais suavezinhos, até com pegada rancificada, e nem percebe. E agora, a rainha dos óleos, né? O ômega 3. O ômega 3, ele está presente ele é o próprio da linhaça e também dos peixes de água gelada. A diferença do ômega 3 da linhaça e do ômega 3 do peixe é imensa, tá? Recomendo o do peixe, porque o da linhaça não tem os ácidos graxos EPA e DHA na quantidade, na disponibilidade que tem o de peixe de água gelada, como salmão, truta e peixes de água bem gelada mesmo, eles têm esse ômega 3 que faz com que a gordura não congele nesse peixe que está em águas, né, quase que congelantes. Então, ele tem um efeito de diminuir inflamação, todos os tipos de inflamação, seja inflamação, né, causada por problemas mentais, intestinais, de vasos, artérias, todo o tipo de inflamação é beneficiado em qualquer idade, até para criança se dá ômega 3. Em colherinha, ele tem em líquido solto também, não somente em cápsulas. Protege contra doenças cardiovasculares, evita a formação de coágulos, porque ele afina o sangue, tá? Ele aumenta o colesterol bom. Todas essas gorduras boas aumentam o colesterol bom. Ajuda a combater a depressão, combate asma, previne doenças autoimunes, previne. Porque se a pessoa já desenvolveu a doença autoimune, como a celíaca, o lúpus, tem tantas, mais de 50 doenças autoimunes, elas são tratáveis. Agora, voltar ao que era antes, daí não tem como. Então, o ômega 3, ele previne muitos tipos de doenças, inclusive cerebrais, né? Alzheimer, Parkinson, melhora o rendimento muscular e controla o déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, né? Em crianças. Toda criança que tem autismo, déficit de atenção, é altamente recomendado retirar os alimentos inflamatórios e colocar alimentos saudáveis, né? E o ômega 3 como forma de suplementar e ajudar a permeabilidade intestinal a ser refeita, ok? Não quero que fique muito extensa essa aula. Qualquer dúvida, me perguntem aqui, tanto nas perguntas aqui da aula, como nas perguntas no nosso grupo de engajamento. Até a próxima!